Vamos lá, pessoal, vamos lá para mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para quem está chegando agora, é um prazer. Sou o professor Marcos Paixão, sou professor de Sociedade e Cultura, mas também sou professor de ensino religioso. Mas essa aula aqui é sobre Sociedade e Cultura, tá? A aula passada eu trabalhei com vocês sobre a cultura material e cultura imaterial. Ainda existem alguns alunos que eles estão confundindo sobre cultura material, cultura imaterial. É a mesma coisa que patrimônio material e patrimônio imaterial, tá? Patrimônio material, vocês irão ver, no caso, né, lá para o 9º ano, porque existe um conjunto de políticas e leis que tentam ali organizar os patrimônios históricos do Brasil, né? E também dos estados e a nível município. Então, ele é mais complexo um pouco do que cultura material e imaterial, tá? Então, cultura material, vocês já sabem muito bem o que é cultura, então o meu objetivo da aula de hoje é rever o conceito de cultura, mas também exemplificar dentro do nosso espaço, dentro do espaço do município de Itabaianinha, também dentro do nosso estado de Sergipe, como a cultura material está organizada e quais são as características da cultura imaterial. Desde já, peço que vocês deixem, pessoal, seus comentários aqui abaixo, o que vocês acharam da aula, como é o seu nome, da qual escola você está falando. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando para mim sobre as aulas remotas, mas também vocês podem estar encaminhando para o seu professor de Sociedade e Cultura. Sobre essa questão, eu quero deixar claro aqui para vocês, que vocês organizem o horário de vocês, né? No caso, você organize o seu horário de acordo com o cronograma da escola. Então, segunda-feira, quais são as disciplinas? Terça-feira, quais são as disciplinas? Quarta-feira, quinta-feira, sexta, enfim. Você vai organizar seu horário de estudo de acordo com as aulas que você tem semanalmente, tá? E dentro do horário de Sociedade e Cultura é que o professor vai estar disponível para tirar a sua dúvida, ok? Então, que vocês se atentem a essa questão para que a gente não se perda, né, nesse processo aí tentando compreender. Então, aula de Sociedade e Cultura, revisão cultura material e cultura material. Convido cada um de vocês para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá? Então, primeiro eu trago aqui já, de cara assim, a definição de cultura material e cultura imaterial. Cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural, tá? Patrimônio cultural. E que juntos constituem a cultura de determinado grupo. A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de artes, igrejas. Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promovem sua identidade. Qual é a grande questão e que vocês devem entender aqui? Que tanto a cultura material como a cultura imaterial, elas têm suas próprias características, mas, ao mesmo tempo, elas estão dentro da ideia de patrimônio. Parece até contraditório, né? Possuem cultura material é um ponto, cultura imaterial é outro. Mas olhe só, cultura material está relacionado a todos os elementos concretos que você consegue apalpar, que você consegue palpar. Então, eu posso dizer, né, que o artesanato, ele pode ser, sim, um patrimônio, aliás, perdão, ele pode ser, sim, uma cultura material. O artesanato é uma cultura material. O modo de como se faz, os elementos, as técnicas, as ferramentas, é uma cultura imaterial. Então, diante de um único objeto, eu posso ter uma cultura material e posso ter também uma cultura imaterial. Repetindo, o artesanato em si, o artesanato já pronto, ele é um patrimônio, uma cultura material. Eu só quero se referir patrimônio, mas não é patrimônio. Ele é uma cultura material. Mas o modo de como se faz, aquele saber,
aquele modo de fazer que foi sendo passado de geração em geração por meio da oralidade, ali é uma cultura também imaterial. Outro exemplo de cultura material dentro do espaço de Itabaianinha é a própria representação da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ali é uma cultura material. É algo que você consegue palpar, é algo concreto que você pode ver, você pode tocar, você pode apreciar. Uma cultura material. O acarajé, né? O acarajé, que é um patrimônio imaterial é, da Bahia, né? Especificamente de Salvador. É um tipo de cultura imaterial. O modo de fazer o acarajé, esse ensinamento, as técnicas, os elementos, é uma cultura imaterial. Quando se fala de cultura imaterial, automaticamente também lembramos sobre os elementos espirituais. Então, o catolicismo é uma cultura imaterial. A religião do candomblé é uma cultura imaterial. A religião protestante, evangélica, também é uma cultura imaterial. Agora, os espaços onde essas religiões se manifestam, né, que são os templos religiosos, pode ser entendido, né, dependendo ali da análise, como uma cultura material. Então, vocês não confundam. Independentemente de ser cultura material, de ser cultura imaterial, ela pertence a um povo. E a cultura material e a cultura imaterial, ela é produzida e criada pelas sociedades passadas. É isso que vai definir o que é cultura, tá? E o que é uma cultura material e imaterial, independente da qual seja. Ela foi produzida em um determinado tempo, em um determinado espaço, pelos nossos antepassados. E ali cabe a nós, né, da geração presente, preservar aquela cultura para que as próximas gerações futuras também tenham acesso àquele tipo de cultura, tá, pessoal? Então, isso é a questão da identidade. Retornando, cultura material e cultura não material, né? Pode ser cultura material e pode ser cultura não material. Inclui todos os princípios nascidos da vivência em sociedade, valores, normas, costumes, ideologias. Então, as ideologias, aquela questão sobre a direita e esquerda, né, que é dentro de um contexto mais político, da discussão mais política. Sim, são um tipo de cultura imaterial, porque são valores, né, no caso, são ideologias que foram defendidas ao longo da história, ao longo do tempo, e que você consegue ouvir, você aprecia, você debate, mas não é algo concreto, e ao mesmo tempo não é algo palpável. Material inclui todos os utensílios criados pelo ser humano, sejam eles uma pedra lascada ou um computador de última geração, às vezes até mesmo um próprio celular, né? O primeiro celular produzido na Europa ou no Brasil, enfim, pode ser sim uma cultura material. Por que material? Porque você consegue apalpar, tá? Porque é algo concreto e foi produzido ali por um grupo de pessoas, ou se não por um indivíduo. E aqui eu trouxe essas duas imagens para contrastar, tá? De um lado, nós temos a cidade de Estância, estado de Sergipe, representada pelo barco de fogo. Do lado de cá, né, essa imagem aqui, pessoal, temos o quê? O Cristo Redentor, representando Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, que é um dos maiores pontos turísticos da América. Então, diante dessas duas imagens, o que é que eu lanço para vocês? Ambas as imagens, elas podem ser entendidas como cultura? E aí, ela pode ser entendida como cultura? Sim. Elas podem ser entendidas como cultura imaterial, as duas, imaterial? Não. O barco de fogo pode até ser considerado como cultura imaterial, porque o modo de fazer, que foi passando de geração em geração, por meio da oralidade, no caso do barco de fogo, né, os elementos, os utensílios, as cores, enfim. Mas o Cristo Redentor não é algo imaterial. O Cristo Redentor, ele é material, é uma cultura material, é algo concreto,
e é algo palpável. O barco de fogo também pode ser uma cultura material, porque é algo abstrato, aliás, abstrato não, perdão, concreto, e é palpável. Mas também o barco de fogo pode ser também uma cultura imaterial, e que representa a cidade distante, né, que é tida aí por todo o Nordeste como a capital do barco de fogo. Outra imagem aqui do Nordeste, né? O Pelourinho está localizado lá na cidade de Salvador, Salvador, Bahia. O Pelourinho é um patrimônio material, tá? Da humanidade, tombado, inclusive, porque foi uma produção, né? E teve grande participação ali no processo de colonização, no processo histórico do Brasil. Então, tem uma representação não somente para as pessoas que residem em Salvador, mas para todo o Brasil, né, pessoal? Então, Pelourinho é, sim, um patrimônio material, ok? E agora a cultura imaterial. Todo povo possui um patrimônio que vai além do material, de objeto. Esse patrimônio é chamado de cultura imaterial, ou seja, a cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição. Os maiores exemplos de cultura imaterial no Brasil são o folclore e a capoeira. Essa informação aqui eu coloquei, por mais que eu já trabalhei com vocês a definição de cultura imaterial, mas que a cultura imaterial, ela é transmitida por meio da oralidade. É uma tradição que é transmitida por meio da oralidade. Ok? Os maiores exemplos de cultura imaterial no Brasil é o folclore e a capoeira. Os maiores, né, que representa aí um contexto mais geral. Aí agora eu trago para vocês também o carimbó. Carimbó que representa lá a região do norte, né? Belém do Pará, enfim, a região do norte aí, né? É uma cultura imaterial. Por que imaterial? Lembre sempre disso. Toda e qualquer manifestação artística, né, ou popular, no caso do carnaval, das festas juninas, né, dos feriados, enfim, é uma cultura imaterial. O carimbó, você consegue apalpar o carimbó? É algo concreto? Não. Pelo contrário, é o modo, né? É a movimentação, é as cores, é as vestimentas, é os valores ali artísticos, enfim, né? A história do próprio carimbó que vai definir o carimbó e outros ritmos musicais como um patrimônio, aliás, como uma cultura imaterial, tá? Aí trago também, mais uma vez aqui, na cidade de Lagarto, né, tem uma manifestação artística e também de cunho religioso, chamado de Dança do Parafuso. Normalmente é feita ali em diversos pontos da cidade de Lagarto e se tornou um patrimônio imaterial de Lagarto. Esse patrimônio imaterial do Lagarto, pessoal, ele é representado, inclusive, no próprio Largo da Gente Sergipana, né, lá na cidade de Aracaju, né, por um dos monumentos, né, que estão lá expostos, que inclusive já apresentei aqui para vocês. Tá? Aqui é uma cultura imaterial, e é uma manifestação artística. O bordado irlandês. Esse bordado irlandês é um patrimônio, é uma cultura material e imaterial também, porque o bordado em si, né, o bordado pronto, ele é material, você consegue apalpar, né, você consegue ter uma visão concreta dele, né, do produto final. Mas também ele é uma cultura imaterial. Por que imaterial? Porque o modo de se fazer o bordado foi passando de pai, de mãe para filha, e assim sucessivamente. E sem contar que as técnicas e os saberes que existem ali por trás. Tá? E agora a gente vai para a nossa atividade escrita e comentada. Vocês conseguiram, pessoal, perceber a diferença entre cultura material e cultura imaterial? Pronto. Se vocês conseguiram compreender a importância desses dois campos, tenho certeza que vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade para responder à atividade, tá? Mas caso vocês tenham dúvida, não se preocupe, você pode estar entrando em contato com a sua professora de Sociedade e Cultura, ou seu professor,
ou caso queira entrar em contato, né? Lá no início aqui, no primeiro slide, tem o meu e-mail, vocês podem estar mandando o e-mail lá, tudo certinho, que eu estarei respondendo para vocês. Vocês podem estar colocando aqui nos comentários alguma dúvida, o que vocês acharam da aula, ok? Só não esqueçam de fazer a atividade e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, porque é isso que está acontecendo muito. Mas é engraçado, os alunos, eles fazem a atividade, vocês fazem a atividade, e aí diz que enviou para o professor, né? Não todos os casos, mas existem alguns casos, né? Que alguns alunos fazem a atividade e diz que enviou para o professor. Porém, quando vai observar, não enviou, fez a atividade, mas só que não enviou. Então, por via das dúvidas, toda vez que você fazer a atividade, você já envia logo, ou se não, você agenda, ó, faltou enviar a atividade. Aí, quando chegar na aula de Sociedade e Cultura, você vai lá e envia, tá, pessoal? Então, envie a atividade para que o professor possa estar dando uma devolutiva a respeito e se você, de fato, está compreendendo o conteúdo. Então, a primeira pergunta é simples e fácil. Qual a diferença de cultura material e imaterial? Professor, eu posso utilizar o seu argumento, a sua fala que você explicou aqui na aula? Sim, com certeza. Fique à vontade. Professor, eu posso utilizar a apostila que o meu professor, minha professora disponibilizou lá no grupo do WhatsApp? Pode também, não tem essa não, pessoal. Tudo isso é suporte para vocês compreender o assunto e conseguir responder a atividade. Cite 3 exemplos de cultura material no Brasil e 3 manifestações que representam a cultura imaterial. Observem bem, 3 exemplos de cultura material. Então, a nível de Brasil. Então, apresentei aqui ó, o Pelourinho, falei sobre o Cristo, não é isso? Não é isso? Ó, o Pelourinho, o Cristo, Redentor, né? E a nível Sergipe, eu posso colocar o Largo da Gente Sergipana. Um exemplo. E 3 manifestações que representam a cultura imaterial. Então, eu tenho o carimbó, né? Isso que é uma cultura imaterial. Eu tenho o que mais, pessoal? A capoeira, que é uma cultura imaterial. Eu tenho o acarajé, né? Que é uma cultura imaterial, mas só que não, o acarajé não é uma manifestação. Então, no lugar do acarajé, eu posso colocar o forró, que é uma cultura imaterial, tá? E aqui a última, diante do que estudamos, representa em forma de desenho um exemplo de cultura material ou imaterial que pertence ao estado de Sergipe. Use a criatividade. Então, vocês irão observar, a nível Sergipe, vocês vão escolher uma cultura material, ou se não, uma cultura imaterial, e vocês irão representar em forma de desenho. Irão fazer um desenho, basicamente irão fazer um desenho aliás, vocês irão fazer um desenho do estado de Sergipe, sobre um elemento da cultura material de Sergipe. Ah, professor, eu quero desenhar a praça de São Cristóvão, Praça São Francisco, que é um patrimônio material. Desenha a Praça São Cristóvão. Ah, professor, eu quero desenhar a Praça Olímpio Campos, né, que é uma cultura material, né, a nível municipal. Pode desenhar. Ah, professor, eu quero desenhar o Largo da Gente Sergipana. Pode desenhar. Ah, professor, eu quero desenhar um bordado. Eu quero desenhar os festejos juninos, o carnaval. O que se tratar de cultura, seja material ou imaterial, do estado de Sergipe, você escolhe um desenho e mão na massa. Use a criatividade. O que significa? Vocês podem pintar, vocês podem utilizar outros objetos, enfim. Eu quero o desenho. Vocês vão encaminhar para o seu professor. Tá, pessoal? Do mais, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar a aula de hoje com a seguinte mensagem. Na vida, seguir adiante é sempre a melhor direção a ser tomada. Ela nos faz caminhar rumo à nossa própria superação. Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem. Não esqueçam da atividade, tá, pessoal? É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Comentem o que vocês acharam da aula. E eu espero vocês na próxima aula com muito prazer. Valeu, pessoal. Fiquem em paz.